naturezas químicas. Note que depois das leis ponderais, criou-se um estudo vastíssimo sobre as massas das partículas. E com o desenvolvimento da tecnologia, pode-se chegar na medição de massa de coisas extremamente pequenas e inimagináveis, como vimos lá nas aulas de modelos atômicos, lá no livro 1. Eu não vou entrar nessa parte mais teórica, eu vou ser um pouco mais pragmático. Por isso, trouxe aqui um exemplo bem básico para você entender. Você já se perguntou por que quando uma pessoa em Londres sobe numa balança, a massa dela numericamente não é igual à sua? Porque são pessoas diferentes. Tudo bem, evidente, o meu comentário foi completamente absurdo. Mas pensemos que vocês tenham a mesma massa corporal. Por que lá o número é diferente? Por que lá o valor que você vai ver na balança não é igual ao valor que você vai ver nas balanças daqui? Porque lá em libras, aqui é em quilos. Beleza, mas você sabe o que é um quilo? Você sabe o que é libra? Então você vai fazer uma breve observação histórica para você entender. Libras e quilos são unidades de medidas de massa, que é uma grandeza. Quando você mede em libras, você está usando a moeda mesmo, a unidade monetária libra para medir massa. Eles pegavam moedinhas de pratas, que eram chamadas de shillings, e os shillings perfaziam uma bolsinha com uma libra, e eles mediam massa com essa bolsinha. Então, tudo que tinha uma massa equivalente àquela bolsinha com as moedas de prata, que perfaziam uma libra, tinha uma massa de 1 libra. Se tinha equivalente a 2, massa de 2 libras, e assim por diante. Só que os franceses tinham outras colônias e tinham uma outra estrutura comercial. Então eles precisavam de uma outra unidade monetária, porque eles não lidavam com libras. O que eles fizeram? Os franceses, evidentemente, criaram o quilograma, que você está vendo justamente aqui. O quilo, queridos, que nada mais é que esse cilindro, então eu vou escrever aqui para você, esse cilindro é o quilo. Ele nasceu, um cilindrinho, igual esse aqui, um cilindro. Assim, tá vendo? Cilindro, quilo. Ele nasceu na França, mas por meio da água. Eles pegaram uma porção de água e disseram os franceses que aquilo ali era 1 litro e 1 litro tinha uma massa de 1 quilo. Só que como a temperatura influía muito no volume do líquido por causa das dilatações volumétricas, eles resolveram trocar aquele volume de água por um cilindro de platina, irídio, que tinha 39 milímetros de altura e 39 milímetros de diâmetro. Então um cilindrinho bem pequenininho, que é chamado de quilo até o ano passado. É legal porque esse ano eles mudaram, né, o quilo depois de mais de 100 anos, isso foi em 1889, e mais de 100 anos, então é secular, houve processo de oxidação e isso gerou uma alteração de massa. Então o quilo não estava mais com a massa que tinha no início, logo as medidas poderiam sofrer alterações, e isso geraria uma repercussão muito ruim nas medições da química quantitativa, por exemplo. E também na sociedade como um todo, nas medições como um todo. Então eles trocaram por uma aferição com a constante de Planck. Eu não vou entrar nesse mérito, é uma relação de fórmulas e uma relação, obviamente, teórica, para que você não dependa de um meio material para estipular 1 quilo. Mas, até certo tempo atrás, o quilo era isso aqui. Estava dentro de uma redoma, era um cilindrinho bem pequenininho de 39 milímetros de altura e 39 de diâmetro, que tinha massa de 1 quilo. Então, lembra da minha pergunta inicial? Por que se você subir numa balança aqui e subir posteriormente numa balança em Londres, por que os números vão dar diferente? Vão ser diferentes. Eu vou explicar. Justamente por causa das unidades de medida. A unidade de medida quilo, ela tem uma relação maior. Ou seja, o quilo, vou colocar ele aqui, ele vale 2 vezes a libra. Então, quando eles começavam a colocar as libras assim, para tentar equiparar, para fazer, por exemplo, uma atividade comercial, eu tenho aqui essa saca e essa saca tem tantos quilos. Tá, mas eu quero comprar, eu preciso comprar em libras porque está tabelado em libras. Então como é que eu faço a conversão? Então se colocava numa balança, como você está vendo, e se fazia a conversão.
A relação precisa é de 1 quilo corresponde a 2,2 libras. Por isso, se você tem, enfim, 50 quilos de massa corpórea, se você subir numa balança em Londres, você vai ter 110 pounds, 110 libras. Você é igual, você tem a mesma massa, só que ela é medida, e aí vem a parte essencial da nossa fala, e dessa nossa aula, que é grandezas, para serem utilizadas como medidas, precisam de referências. Então as pessoas inventam uma referência e comparam as coisas com aquela referência. Simples assim. É assim com 1 quilo, é assim com a libra, é assim com as onças líquidas, o oz, que muitas vezes você vê nas latinhas, em produtos, alimentícios. Portanto, isso são referências. E na química, quando a gente vai lidar com substâncias químicas, é importante que a gente observe as partículas dessas substâncias, porque o comportamento das partículas dessas substâncias revelam muito sobre as propriedades da substância. Então, por que está falando isso? Vamos lá, eu vou me fazer entender. E fiquem com a palavra referência na cabeça, que isso vai fazer uma grande diferença a partir de agora. O quilo é um cilindro de platina e irídio. Esse cilindro ele é grande. Tudo bem, não para os nossos moldes, mas para um átomo ele é enorme. Haja vista que existem vários átomos dentro desse cilindro. Então minha pergunta é bem objetiva e simples. Como a gente pode massar um átomo? Ah, mas e por que eu quero saber a massa de um átomo? Ora, porque se você souber a massa de um átomo, você tem como entrar num mundo microscópico, num mundo atomizado, você tem como extrair uma riqueza de informações muito grande acerca de reações químicas e também ver se acontece desse jeito no micro, vai acontecer também no macro, porque de acordo com as leis ponderais, a conservação de massa, as proporções são constantes, a multiplicidade nas proporções de algumas combinações. Então é muito importante que nós possamos chegar a um nível de átomo. Portanto, a minha pergunta é muito simples. Qual é a melhor unidade de massa para amassar um átomo? Será a libra? O quilo? Será a onça líquida? Como a gente faz isso? Veja, como as partículas que constituem o átomo são muito pequenininhas, bem como o átomo, e as suas massas são extremamente inexpressivas em gramas ou em libras, a gente não usa essas unidades para medir a massa dos átomos. Veja você mesmo. O elétron, que é a partícula que fica na região extranuclear, está ali o elétron, né? O Ezinho de elétron, tem uma massa em gramas de 9,11 vezes 10 na menos 28 gramas. E se for visto em quilos, menos 31 quilos. Ou seja, é uma massa inexpressiva em gramas. Não vale a pena eu usar o quilo como uma referência de massa para uma coisa tão pequenininha e leve como o elétron é. Tudo bem? Tá, e o próton? Também em gramas é uma massa muito pequena. É 1,64 vezes 10 na menos 24 gramas. Assim como o nêutron. O nêutron também tem uma massa igual à de um próton. Pois como a gente viu, um nêutron é uma bolinha gerada da fusão de um próton com um elétron. Então você tem um próton e um elétron juntos. Note que a massa do elétron ela é 2.000 vezes aproximadamente menor que a massa de um próton ou de um nêutron. Por isso, nós químicos resolvemos convencionar, o que significa isso? Inventar o seguinte. Só um pouquinho. Eu nunca comprei queijo, presunto com uma quantidade tão pequena mesmo que eu tivesse de dieta. Então, não vale a pena usar os gramas ou quilogramas para você estipular um valor de massa de coisas tão pequenas como prótons, nêutrons e átomos. Tá, então o que a gente vai inventar? Beleza. O quilo não foi invenção,
Alguém não pegou um cilindro e disse assim, ô pessoal, a partir de agora isso aqui é 1 quilo e a gente vai usar isso como uma referência para massa? A gente bota ele na balança, bota ele de um lado na balança, tá vendo ali, ó, na balança, ó, olha ali, ó, botou na balança e fica comparando as coisas com ele. É isso que a gente faz. Ah, isso aqui tem 1 quilo, beleza, então massa de 1 quilo. Ah, isso aqui tem 2 vezes a massa de 1 quilo, 2 quilos. Tá, e daí, onde é que tu quer chegar, professor? Onde eu quero chegar? Os químicos inventaram uma nova referência para medir coisas muito pequenininhas, muito leves. Porque a referência que a gente usa para coisas macro não era adequada para estas coisas pequenininhas. Ou seja, o quilo, a libra não servem bem para isso porque os números são muito ruins. Então, os químicos inventaram o U, que é a unidade de massa atômica. Primeiro, o elétron é muito leve e por ser tão leve vai ter uma massa desprezível. Então, ó, vou colocar, ele é tão leve, mas tão leve, que a massa é desprezível. A gente desconsidera a massa dele se comparada à massa do próton e do nêutron. Segundo, como o próton e o nêutron pesam a mesma coisa, têm a mesma massa, grosseiramente falando em peso, a gente acaba inventando aqui uma unidade de massa nova, chamada de, repito, unidade de massa atômica, que é uma bolinha, o U. A gente diz que cada bolinha do núcleo corresponde a uma unidade de massa atômica. O que é o U? Não entendi. Um U corresponde à massa de um próton ou à massa de um nêutron, porque a massa de um próton ou de um nêutron são equivalentes. E, assim como 1 quilo em libras correspondia a 2,2 libras, 1 U em quilos vai corresponder a 9,10 vezes 9,11 vezes 10 a menos 31 quilos, e ali embaixo na menos 27 quilos, se você for comparar com quilos. 1,64 vezes 10 a menos 27 quilos, se você comparar com quilos. Agora, a gente inventou uma nova unidade. Ao invés de eu comparar a massa do próton e do nêutron com esse cilindro chamado quilo, a gente compara com outros prótons e nêutrons, porque são as menores coisas que a gente tem no átomo com massa expressiva ou massa significativa. Então, explica para uma criança o que é uma unidade de massa atômica. É uma bolinha bem pequenininha que fica no núcleo. Como todas as bolinhas do núcleo têm a mesma massa, não interessa o átomo que você tenha. Se você arranca uma bolinha do núcleo, do urânio, do molibdênio, do Rutherford, do Darmstadt, essa bolinha vai ter a mesma massa que uma bolinha de qualquer núcleo de qualquer átomo. Então a gente chama isso de U. O U é uma bolinha do núcleo dos átomos. Em outras palavras, a massa de um próton ou a massa de um nêutron. Você compara a massa das coisas, a massa de um próton ou a massa de um nêutron. Isso é o U. Certo, queridos? Então, dito isso, vamos lá. Quando você analisa a massa de um elemento químico, é importante ressaltar algo que foi visto já lá em Atomística no livro de Química Geral. Você pode ter para este mesmo elemento vários átomos com massas diferentes, núcleos mais modestos, núcleos mais pesados. Chamamos esses átomos de isótopos. E como na tabela periódica não há espaço para todos os isótopos de um mesmo elemento, a gente faz uma média. Por isso, a massa atômica, que é a massa que você vê na tabela periódica, ela é uma média ponderada dos isótopos. Ponderada dos isótopos do elemento. Lembrando que não tem um núcleo atômico jamais 0,3 bolinha, meia bolinha, 1/4 de bolinha, assim como não tem lá na densidade de candidatos por vaga, 0,25 candidato por vaga, uma perna concorrendo com você no dia do vestibular. Isso não existe. O que acontece é que é uma média.
de vários isótopos daquele mesmo elemento. Por exemplo, na natureza existem vários magnésios. Existe o magnésio que tem massa de 24 e existe o magnésio que tem massa, por exemplo, de 25. 70% do magnésio da natureza tem massa de 24 e 30% do magnésio da natureza tem massa de 25. Então o que acontece? É feita uma média ponderada. O que é uma média ponderada? Você pega essa massinha que você está vendo aqui, de 24,3, ela vem do quê? Ela vem de 24U, ou seja, 24 bolinhas dentro do núcleo do magnésio, vezes 70%, assim, mais 25U vezes 30%. Desse jeito. Então você vai ter como média, valor médio resultante, uma média 70% mais próxima do magnésio 24 do que do magnésio 25. É como se você fosse misturar dois sucos lá no seu sucão e você colocasse 70% de laranja e 30% de morango. O gosto final vai puxar mais para laranja, lá no seu larango. Né? Laranja com morango, sei, piada horrível, idiota, mas é lúdica para você entender. Então, é a mesma coisa aqui. Há uma média ponderada que você fez para descobrir a massa média dos isótopos desse elemento. Uma outra coisa que é interessante salientar nessas questões é que o U muitas vezes é teorizado em algumas questões. Eles gostam de perguntar para os alunos, o que significa 24,3U? Resposta mais popular, é uma média ponderada dos isótopos do elemento. Tá, mas em termos de massa, o que significa? Significa, pessoal, vou mostrar para você matematicamente isso, que o número U é 24,3 vezes menor que o número 24,3. Ou seja, vamos escrever 24,3. O que tem aqui entre eles? Nada. Assim como quando você tem, por exemplo, 2x. É a mesma coisa que 2 vezes x, é um produtinho. Aqui é a mesma coisa. Ó, você tem 24,3 vezes U. Ou seja, a massa desse magnésio, em média, ela é 24,3 vezes maior que a massa de um próton, de um nêutron, a massa de um U. Impossível, a tua explicação é muito ruim. Tá, então me diz uma coisa. Vamos supor que você fez sua zumba, seu cangu, seu crossfit, e aí você subiu na balança. E a sua massa foi de 55 quilos. Pode ser? Você não está dizendo que o seu corpinho tem uma massa 55 vezes maior que esse 1 quilo? É claro, é evidente, mas é a mesma coisa que você está vendo aqui. Quando você vê uma massa de 24U, 23U, 40U, você está dizendo que a massa que você está analisando é 24, 40, whatever, vezes maior que a massa de 1U. Você está comparando essa massa com a massa de uma bolinha. Tudo bem? E, para finalizar, nem sempre na química nós trabalhamos com massas de átomos apenas. É muito comum você lidar com massa de moléculas, porque moléculas são grandes grupos de átomos. A gente usa de forma errada, erroneamente, o termo molécula para qualquer coisa aqui, tá? Você fazer uma meia-culpa, bem transparente ao lhes dizer isso. Nem sempre são moléculas, muitas vezes são íons e tal. Então, eu vou só reproduzir esse nome, porque ele é comum, é popular, é reproduzido desse jeito, mas o correto seria chamar de massa particular, ou massa da partícula, porque daí abrangeria moléculas e partículas iônicas e assim por diante. Independentemente da questão assim teórica ou, enfim, semântica, eu vou mostrar para você o que eu estou tentando te dizer com isso.
Essa partícula aqui se chama sulfato de cálcio, você sabe muito bem. Eu coloquei a fórmula dela de maneira estrutural. Eu vou escrever a fórmula particular dela. Ó, Na, como são 2, a gente coloca o 2 embaixo. S tem um só e tem 4 oxigênios. SO4. Prontinho. Note que você tem ali 7 átomos, 4 oxigênios, 1 de enxofre e 2 de sódio. E o leitor consegue ler tanto deste modo quanto deste. Só que este modo é um modo muito complicado de representar estruturas para partículas. Você tem que demonstrar muita coisa. Então na química a gente não usa. A gente só usa esse aqui que é muito mais fácil e prático. Portanto, é muito importante que você saiba ver quantos U de massa você tem naquela partícula, só pela fórmula particular dela. Para você entender bem, vamos ver a massa de cada um desses átomos. E lembre que para você achar essas massas, você precisa consultar os núcleos destes átomos que se encontram na tabela periódica. Então você pega uma tabela e você procura cada um destes átomos. Por exemplo, o sódio, Na, que está aqui, sódio, ele tem uma massa de 22,9. A gente pode aproximar. Vamos arredondar essa massa para 23U. Então você vai colocar aqui em cima desse sódio 23U. Esse outro sódio também vai ter uma massa de 23U. Você há de convir comigo que é a mesma coisa que dizer 23U vezes 2. Tá vendo? Assim. Já o enxofre, se você procurar na sua tabela, enxofre, coluna 16, terceira linha, valor de massa 32. Convido-os a escrever 32 aqui. 32U. Então eu vou colocar aqui para o enxofre mais 32U. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês vão dar risada na minha cara, porque isso é uma coisa muito fácil. Entretanto, a maioria dos erros que eu percebo nos alunos, nos trabalhos dos alunos, se concentra na precipitação do cálculo da massa. Muita gente é muito rapidinha, precoce, é popular. Ó, já foi? A gente nem vê. E o colega já acabou a soma. E aí você pensa, há mérito em fazer somas tão rápidas? Não, há demérito. Por quê? Porque se tu esquecer um átomo aqui, querido, já era a tua conta. E não pelo raciocínio lógico difícil de desenvolver, mas pela coisa mais basal que tem. Soma de massas. Então faz devagar, nada de ser precipitado, não corre, repito, não há mérito, há demérito em somar rapidamente as massas. Veja, o oxigênio tem uma massa de 16. Ah, professor, como é que tu sabe? Psicografou? Baixou a entidade aí? Alguma coisa assim? Claro que não, querido. Está na tabela. 16U tem 16 bolinhas no núcleo do oxigênio. E são 4 oxigênios. Então é a mesma coisa que escrever 16U vezes 4. Ok? Assim. Pronto. Agora você descobriu por que se escreve dessa maneira o somatório das massas. O número que está subscrito multiplica a massa do elemento. Dessa forma. Se tem 4, 4 vezes a massinha do elemento, que é 16. Vamos fazer essa conta? 23 vezes 2 vai dar 46. U mais 32U mais 4 vezes 10 dá 40. 4 vezes 6 vai te dar 24. 40 mais 24, 64. 4 mais 6 dá 10, dá 70. 70 mais 40, 110. 110 mais 32, 142. Sim, eu faço contas igual a uma criança da segunda série.
Tá? Então, de novo, você tem ali 46 mais 64, 110, 110 mais 32, 142. Essa é a resposta da massa molar. Ok? Entendeu? Bem fácil, né?